Olha, com a chegada do período chuvoso aqui na capital, cresce também um alerta nos quintais, jardins, terrenos baldios para o aparecimento dos caramujos africanos, tá? Além do incômodo, a presença desse animal pode transmitir doenças graves, como a meningite, uma doença gravíssima, tá? O problema é que muita gente enfrenta. Quem tá lá e vai falar pra gente, dar dicas, inclusive, de como evitar. E também é uma doença muito grave, né, Alamara? O risco é grande. Exatamente, Pri. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o nosso dia. A gente vai falar agora sobre saúde, sobre esses bichinhos, né, que a gente chama tanto de caramujo, mas eu conversando agora, antes de entrar ao vivo, com o Fabrício de Souza, na verdade é o caracol, tá? A gente fala caramujo, mas ele vai explicar por que aí que o certo é o caracol. Agora, olha só, antes de começar a falar sobre essa questão dos caracóis e também as doenças que ele causam, né? Eu lembro que na casa da minha avó tinha muitos mesmo, e a gente jogava sal. Gente, se você encontrar um caracol africano na sua casa ou qualquer ambiente, não façam isso, e ele vai explicar direitinho por quê. Vou conversar agora com o Fabrício de Souza, ele que é técnico de vigilância em saúde. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso dia. Não é caramujo, é caracol, não pode jogar sal, não é isso? Bom dia. O termo correto é o caracol, mas devido à grande, da maneira que foi explicada, até na internet você vai buscar muito, vem muito caramujo. Só para lembrar que o caracol ele é terrestre, ele tem um aparelho respiratório pulmonar, diferentemente do caramujo, que é um aparelho respiratório aquático. Então, o caracol ele vai estar nesse ambiente terrestre e principalmente se alimentando de matéria orgânica. Essa matéria orgânica sempre vai ter presença de vegetação. Quando tem vegetação em lugar úmido, é um lugar preferido para eles. E por que que o caracol ele prolifera tantas doenças graves como a meningite? Como foi falado, como ele se alimenta de matéria orgânica em decomposição, essa matéria orgânica pode ser folhas, galhos, madeiras, mas também pode ser carcaças de animais, fezes de animais, são ambientes muito ricos em micro-organismos patogênicos. Quando ele está se alimentando, todos esses micro-organismos vão estar inseridos no corpo dele. Aí é o mais importante. Diferentemente de outros vetores, como o Aedes, que é a questão do inseto, ele vai buscar o ser humano para se alimentar de sangue. Já o caracol não, ele se alimenta naquele ambiente ali, que é contaminado, mas é um ambiente que está ali, e ele só vai ser um causador de doença, ou ter um potencial de transmissão de doença, caso eu venha manipular esse animal com as mãos desprotegidas, ou querer me alimentar dele sem ter nenhum tipo de tratamento. E a gente até nem recomenda, porque é um animal errante. E todo animal errante ele vai estar inserido em um ambiente que a gente não tem controle nenhum sobre ele. Então, com as mãos sujas, se levar até a boca, pode ter algum tipo de infecção daquele ambiente onde ele está inserido. Um perigo para as crianças, né, que estão ali brincando, e criança não tem medo de nada. Pega ali, acha bonitinho, pega com a mão, e aí já o perigo está instaurado ali, né, na mão daquela criança que pode pegar uma dessas doenças. O senhor falou aí da questão de se alimentar. Criança, tudo que pega também leva para a boca, mas eu vou trazer uma outra situação. Porque você sabe, né, que em outros países existem comidas exóticas. Na França, inclusive, o escargot, né, que é o famoso prato aí exótico feito do próprio caracol. E aí, como é que fica? Que o povo lá come o caracol, né? É igual a história do caviar, né? As pessoas nunca ouviram falar, mas termina querendo ter essas experiências. Como foi dito, a vinda do caracol para o Brasil foi nesse pensamento de introduzir uma espécie que poderia substituir o escargot. Isso foi cultivado de forma controlada, sanitária, só que não vingou, né? Não teve esse atrativo aqui no Brasil, e as pessoas terminou descartando esses animais de forma incorreta. Isso tomou conta praticamente de todo o Brasil, principalmente em ambientes úmidos. Importante. Vocês estão vendo caracol agora porque a gente está nesse período de inverno, a temperatura de uma pessoa está um pouco menos. Eles vão se reproduzir muito rápido, se reproduzem para mais de 400 ovos, ficam em ambiente úmido. Se aquele ambiente estiver quente, ele fica escondidinho, os ovos ficam hibernando. Choveu, temperatura baixou, eles aparecem. Importante, o potencial de transmissão só caso você tenha contato, e evitar de colocar esses produtos químicos, porque não vai adiantar. Jogar sal no terreno apenas só vai salinizar o terreno e não vai acabar. E a gente diz o seguinte, a gente não acaba, a gente tenta controlar. Aí eu vou dizer a maneira correta.
mãos protegidas com sacolas plástico, luva, fazer a catação nesse ambiente que tem excesso dentro de um balde de água e sabão. Por que água e sabão? O sabão apenas só vai fazer com que ele escorregue do balde para morrer afogado. O que vai matar ele é a questão da água, eles vão morrer afogados, depois descarta essa água num córrego, no ambiente onde vai ter a presença do esgoto, né? E esse caracol morto botar para a coleta do lixo. Jamais, se você pesquisar na internet, falar que quebrar o caracol com um martelo, não faça isso, porque aquele líquido que está na casquinha dele pode espirrar e pegar no seu olho, na sua boca. Então, morreu dentro do saco coleta do lixo. Muito obrigada, Fabrício, pelas informações, esclarecimentos importantíssimos, né, justamente para evitar essas doenças e atenção redobrada, você que tem criança em casa e que tem aí a possibilidade do caracol invadir o seu ambiente. Volto com você, Pri. Obrigada, Lamara, são muitos. Eu comentei aqui no estúdio, antes dele falar como é que se eliminava, eu falei, ela pegava um balde com sabão e colocava. Então tá certo, viu? Tá certo, é a maneira certa. Inclusive com sal, gente. Eu sei que é um bichinho que transmite doença, mas ô judiação do jeito que ele morre.